Boa noite, pessoal. Aqueles que vai começar a ouvir essa mensagem, não sei quem vai escutar, mas que ela seja uma mensagem que edifique, que esclareça, que levante a autoestima das pessoas que se encontram caídas, com autoestima baixa. Hoje eu tenho sobre depressão. Esse mês de setembro é dedicado à saúde mental. E a depressão é um dos sintomas que as pessoas hoje, nos séculos que estamos vivendo, hoje está muito alta. As pessoas não entram na tristeza, entram na depressão, sem saber às vezes qual a razão de onde vem tudo isso. Então, os sintomas principais da depressão é o humor deprimido, é aquela tristeza profunda que as pessoas sentem, é um vazio, é um sentimento assim desesperador dentro deles mesmo, que eles ficam lutando. Eles não querem ficar assim, mas a sua autoestima está tão baixa, seu sentimento está tão ruim entre ele mesmo, que ele não consegue se levantar. Ele não sente prazer em nada, a tristeza dele é a maior parte do tempo. Aí, às vezes, dá sonolência, causa ou come demais, ou não come, ou passa o dia todo dormindo. É uma perda de peso, é perca de apetite, é não se aceitar porque está dessa maneira, que está sofrendo. O sono dele é demais, ou acorda durante a noite e não consegue mais dormir. São uma série de coisas que apresentam nos sintomas da depressão, onde as pessoas ficam muito tristes. Depressão é uma doença, gente, não é frescura. Depressão é uma doença grave, onde muitos tentam tirar a sua vida, querendo que essa dor vá passar logo, e passando logo ele não fica sofrendo. As pessoas ficam sem força para lutar. Então as pessoas que estão ao seu redor têm que estar atento para saber como é a depressão que a pessoa se encontra. Não é chegar junto dele e ficar dando uma de coitadinho, o bichinho está sofrendo, não. Você tem que ouvir, saber ouvir a pessoa que está nessas condições. Então a depressão não é só uma tristeza, ela atrapalha todo o ser da pessoa. Tudo que ela está vivendo. A causa da depressão são os principais fatores de esgotamento, a energia dela cai, ela fica, quando no seu trabalho, ela tenta fazer, mas as pessoas que estão ao seu redor começam a criticar, começam a julgar. Isso vai passar, isso é coisa boba, isso é coisa besta. Não é não, gente. Depressão é grave. Você tem que estar atento, você tem que ajudar o seu familiar, o seu colega de trabalho, aqueles que estão junto de vocês. A gente tem que estar isso. Às vezes a depressão vem pela falta da infância que não foi boa, por algo que aconteceu muito grave na pessoa e ela se fechou. São abusos físicos, abuso sexual, a privação de sono, a negligência com crianças que não foram cuidadas. Essas crianças de hoje que são cuidadas por outras pessoas, que não são cuidadas pelos seus próprios pais, que não dá atenção. Gente, criança com depressão, na época de hoje, é difícil, né? Mas não é uma coisa legal. Mas sabe por quê? A maioria das vezes as crianças entram em depressão por falta de apoio dos seus pais. Porque hoje os pais vivem mais no trabalho do que dentro de casa, olhando seus filhos, vendo suas tarefas, sentindo a dor dele, às vezes cai, aí você faz, deixa pra lá, não liga. Não é assim, a gente tem que saber lidar com cada situação. Não é fácil, gente, não é fácil, mas temos que ter muita precaução. Eu não sei se essa é a palavra certa, mas não é precaução que eu quero dizer. É o cuidado, é de saber olhar o outro, a criança, o adolescente, o adulto, o velho, que é o idoso. O idoso também entra em depressão porque foi abandonado pela família, que porque está idoso ele não pode participar mais de nada. Pelo contrário, você tem que saber lidar com ele, porque ele voltou a ser criança. Se for aqueles que tiver Alzheimer, o Alzheimer também faz com que a pessoa sinta depressão sobre isso. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. O adolescente que está mudando a sua fase, entrando na fase adulta para decidir o que é que ele tem que fazer, como é que ele tem que buscar.
Aí às vezes não consegue, entra realmente em depressão. E a gente tem que ter muito cuidado. São aquelas... A sua motivação cai de uma maneira tal que a pessoa se sente muito triste. É uma tristeza profunda que só quem passa é que sabe. E a gente que somos psicólogos, que ouvimos a causa das depressões, de muitas vezes maioria das vezes, são problemas familiares, abuso sexual na infância, na adolescência. Essas coisas afetam muito as pessoas. E quando vem à tona, às vezes é um tiquinho de nada assim, é como se fosse um estupim. A bomba estoura. Aí a pessoa entra em depressão. E isso não é legal, gente, não é legal. E às vezes também a depressão pode ser uma genética. Se o pai ou a mãe teve, às vezes acontece do filho também ter a depressão. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas e tem que ter um olhar diferente para isso. É a perda de energia que é o ponto mais importante, que é o cansaço diário que as pessoas sentem. Aquele sentimento de culpa que eles sentem por estar trazendo por as coisas para ele que não deu certo. Então esse sentimento de culpa vem sobre eles e é muito ruim para eles porque eles não conseguem ver o foco. E para você sair de uma depressão não é fácil, mas é preciso muita força, muito apoio e saber ouvir ele, como a gente faz nas terapias com essas pessoas. Ele às vezes precisa procurar também um psiquiatra, que às vezes a medicação vai ajudar. Então, associando o psiquiatra com o psicólogo, ajuda aquele indivíduo a sair da depressão. Não vem trazer uma cura total, mas pelo menos ele vai amenizando a sua dor durante as sessões que a gente vai fazendo, de tudo que ele vai buscando. É a perda da confiança que ele tem demais, gente. Ele perde a total confiança nele de se tornar. De se tornar uma pessoa como ele era, uma pessoa dinâmica, uma pessoa que sabia lidar, que era brincalhão e de repente parou. A gente tem que estar atento a essas coisas. Não é fácil, depressão não é fácil para aquele que está sofrendo. A ansiedade deles é muito acentuada, a irritabilidade, às vezes a pessoa fica murcho num canto, aí você tem que estar percebendo se isso acontece só por 2, 3 dias, tudo bem. Mas se você passa semanas e semanas desse jeito, mesma coisa também a criança, ela fica amofinada dentro do quarto, não quer sair, não quer estudar, perde a vontade de estudar, perde a vontade de brincar com os colegas. E a palavra-chave da depressão, sabe qual é, gente? É o acolhimento, que temos que ter um acolhimento com eles, para que eles sejam umas pessoas que sejam dinâmicas, para poder fazer todas essas coisas. De tudo isso, né? É a sensação dele que persiste, da tristeza, que perde o interesse, é a característica da depressão, é perder o interesse de todas as coisas. É a tristeza que ele se encontra naquele momento. Por isso tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado, muito cuidado. É isso que deve ser feito. No sono dele, que eu já falei, né? A cognição dele também, que é o seu comportamento. É a falta de concentração que ele não tem, que ele não consegue se concentrar. É a lentidão durante as atividades, se está no trabalho. É muito lento, não consegue fazer mais as coisas que ele vinha fazendo anteriormente. Tudo isso a gente tem que ter muito cuidado e para saber ouvir isso. Né? E também a perca de peso e sono que eles têm, né? Aí tem uma característica que eu estava fazendo umas pesquisas durante todos essas coisas que vêm acontecendo, os psiquiatras que falam que tem que ter muito cuidado porque eles dão a medicação, às vezes também pode ser da medicação, pode ser da droga, pode ser do álcool, a depressão. Tem M fatores para você ver o que aquela pessoa está passando, aquela criança, aquele adolescente que se encontra com depressão, por causa dessa tristeza profunda que às vezes tenta até tirar a sua vida. E muitos deles tentam tirar a vida achando que isso vai melhorar, que vai tirar ele de toda essa causa, de tudo isso que ele está passando no momento, e aquilo vai ser um alívio à sua dor. E isso tem que ter muito cuidado, porque eles geralmente fazem isso. Aí
E também tem os abusos da substância, como eu disse, né? Que é a droga, que é o álcool, que é a droga que usa em si, os dependentes químicos e os alcoólatras, que às vezes se emborca nisso para passar a sua dor, para amenizar a sua dor. Agora, como eu trabalho com criança, eu vejo muito assim, as crianças de hoje, que os pais não estão muito perto deles. Às vezes a criança passa para a adolescência e o pai não está presente e a mãe não está presente. Porque o mundo de hoje você tem que ganhar dinheiro para sustentar a sua casa. E não vai ser presentes e não vai ser coisas materiais que você vai dar a seu filho ou a sua filha para que eles venham crescer. Ah, eu não tive nada disso, eu vou passar isso para meu filho. Aí o que é que acontece? A criança não tem um apoio do pai, não tem um apoio da mãe e às vezes são abusadas por pessoas da própria casa, como tios, primos, amigos de pais, né? Isso a gente tem que ter cuidado, tem que estar olhando as crianças, vendo na escola se estão sofrendo bullying. Bullying também vai causar depressão, porque eles não acham que é aquilo. Eles às vezes ficam calados, não revidam, porque eles não têm como revidar. Aí a criança fica acuada. O adolescente fica na sua, fica socado dentro do quarto, jogando videogame, todo o tempo em computador, em celular, fazendo todas essas coisas. Aí os pais acham que está tudo bem. Eu dei um celular, tenho um computador de última geração, que faz tudo que eles querem, que faz as coisas que eles querem. Eu estou me preocupando por quê? Se ele tem tudo. Tem tudo o quê? Está faltando o amor na família, a união, a unidade. Antigamente, a gente sentava à mesa, na hora de almoçar, na hora de jantar, era um lugar sagrado, onde todos estavam reunidos. A família toda, o pai ia falar como foi seu trabalho, das coisas que aconteceu, a mãe estava em casa tomando conta, mas hoje não tem mais isso. Hoje tudo mudou, tudo é diferente, a mãe tem que trabalhar, o pai tem que trabalhar, mas esquece dos filhos. E quando chega em casa, os pais também vão para o celular, para ver o que está acontecendo, as notícias dos colegas, o que aconteceu, e esquece de estar com seus filhos. Que é onde tem os pais imitam os filhos imitam os pais, quer dizer. Quando a criança é pequena, presta atenção. Aí a criança, vamos brincar de pai e mãe. O que é que a criança faz? Ela pega a roupa do pai e veste como se fosse trabalhar igual o pai. E a menina veste a roupa da mãe como se a menina também fosse trabalhar. Então, os pais é que tem que estar atento aos filhos, porque os filhos estão observando tudo que os pais fazem. Eles tentam imitar o que seus pais fazem. Se uma criança cresceu num ambiente onde todo mundo é agressivo, onde todo mundo se grita, é palavrão para um lado, palavrão para o outro, como se isso fosse a maior coisa natural do mundo. E você acha que quando ele crescer e for adulto vai ser o quê? O mesmo que o pai, o mesmo que a mãe. Aí vem as turbulências do dia a dia. Aí vem a tristeza, porque não tem apoio dos pais, não tem apoio da família. Tem alguns amigos que até ajudam, mas tem outros que também não ajudam. Aquela história de você chegar, isso vai passar, meu amigo, aí bate assim no ombro. Isso vai passar, isso é coisa passageira, não ligue para isso não. Levante a cabeça, dê a volta por cima. E não é assim. A gente tem que saber escutar e ouvir e ter informação do que está acontecendo. É isso que a gente tem que fazer. Tem que dar informação. A melhor coisa de uma pessoa depressiva é saber ouvir sem julgar e sem tentar resolver o problema dela. Para que você esteja aberto para ouvir. Não tente resolver o problema. Saiba escutar. O depressivo quer que a gente escute. E vamos aprender a escutar eles, né? Entender que o tratamento com remédio pode fazer até efeito. Às vezes o efeito que eu andei pesquisando, quando tomo algum antidepressivo, algum ansiolítico, quando passam, aí fazem assim, nas primeiras semanas não dá resultado. Ela dá resultado da segunda ou terceira semana. Vai depender de cada caso, de cada pessoa, como vai se adaptar à medicação. E a gente tem que ter muito cuidado. A ajuda tem que ser ativamente.
A pessoa está num nível de motivação tão baixo, que ela sente até vergonha. Por eles estão assim, eles ficam envergonhados. E não quer que ninguém ajude para arrumar a casa dele. Não quer. Mas aí o amigo pode fazer isso. Um ou outro ajudar. Ah, hoje eu vou passar na sua casa, converso com você, mas não fique perguntando, por que você está depressiva, essa coisa não. Vá lá e ajude, porque ali você ajudando, você está fazendo o quê? Levantando a pessoa para que ela saia daquela depressão, ajudando ele no máximo que você puder. A pessoa é a diferença da depressão é que ela está mais. A depressão é uma coisa muito dolorosa. E temos que ter cuidado. A gente escuta muita coisa, gente. Escuta casos e casos que a gente não pode muito tempo relatar sobre eles, não. A gente só diz que são algum caso as coisas que aconteceram. Evite que a pessoa fique se culpando todo o tempo. Que não seja pessimista, que não seja positivo todo o tempo assim. Mas que vocês façam tudo aquilo que é para fazer. Ofereça a eles uma ideia de esperança, que é difícil, mas tem uma saída. A esperança é o que você tem que oferecer. A palavra diz que a gente deve ser perseverante. E a perseverança traz esperança, e a esperança, a perseverança. Ajudar essas pessoas independente de religião. Eu sou uma psicóloga clínica. E eu tenho a palavra do Senhor e sou cristã. Algumas vezes eu uso a palavra sim, para ajudar o indivíduo a sair de uma depressão, de uma tristeza, de uma decepção, da autoestima baixa. Uma motivação para ele, a gente tem que fazer com que ele encontre. Eu não vou mostrar o caminho para ele, ele tem que ver o caminho. A gente só fala algo que ele possa alertar ele. Às vezes uma palavra só faz com que dê aquele estralo, para que ele consiga enxergar. E isso é maravilhoso para a gente quando vê isso. Procurar ajuda própria, a psicologia ou a psiquiatria. A pessoa com depressão, a gente tem que ajudar a ele que ele queira buscar a ajuda. E tem que ser com um profissional, com um psicólogo, com um psiquiatra. O psiquiatra vai escutar, passa um ansiolítico, faz isso tudo. E o psicólogo, ele senta ali e vai ouvir o que ele tem de tão guardado, de tão doído dentro dele. Por isso, gente, cuide dessas pessoas. Trate ela como se fosse uma pessoa que está precisando de ajuda. Mas não a julgue. E como diz a palavra, quem julga é o Senhor. O gatilho de tudo isso, deles todo está desse jeito. Algo aconteceu de muito profundo. Pode ter sido ontem, pode ter sido anteontem, pode ter sido hoje. E o tempo faz com que tudo isso aconteça para eles. Então vamos se alertar para isso. Vamos ver quem são as pessoas que estão nesse período de tanta depressão. Vamos ajudar o psicólogo, a família que também precisa de ajuda, porque não sabe. Nós tivemos uma amiga que ela tentou suicídio, porque ela queria tirar essa dor dela. Nós tivemos um amigo também que aconteceu isso. Mas buscaram ajuda. Eles não queriam não, porque achavam que não precisariam. Mas buscaram. Estão tentando sair ainda dessa. Mas eu creio que vai sair. Porque eu creio no Deus que eu sirvo também. E eu creio na palavra do Senhor, que vai ajudar essas pessoas a ficar cada dia mais melhores e que seja exemplo para aqueles que não têm, que tiveram a depressão e que eles sejam exemplo para eles. Saiba escutar aquele que está sofrendo. Façam isso por eles. Ajude-os, mas não julgue. Ele não precisa de julgamento. Ele precisa de apoio. Ele precisa que a pessoa escute.
para que possa sair dessa. Não é fácil não, porque a família toda também fica doente. Porque não sabe, não sei o que está acontecendo. Mas no decorrer do tempo, a gente começa a botar os pontos nos is, e eles vão encontrando um meio de tudo aquela causa. E quando sair dessa, eles não querem mais entrar nessa novamente, porque eles sabem o quanto é ruim. É quando a pessoa chega no fundo do poço mesmo. Chega num buraco que você não vê nenhuma luz. A única luz que você vê é tirar a sua própria vida. Porque ali para toda a dor, para toda a decepção que ele teve, para tudo que ele teve de ruim. E achando que isso vai resolver. Mas não resolve, a gente sabe disso, né? Mas aprenda a escutar essas próprias pessoas. E eu deixo vocês para que vocês fiquem pensando. Se você tem algum amigo, algum parente, algum irmão que esteja sofrendo disso, não julgue. Escute. E não tente arranjar, dizer assim, besteira, isso vai passar. Não, nem diga isso. Só escute. Escutando é a melhor coisa. E ajudando a ele. Hoje eu vou na sua casa, eu fiz um biscoito, vou levar para você, que bom, você parece, e vai assim, ajudando. Porque aí você não vai entrar na conversa, porque sabe que ele vai ficar mais triste ainda. Então tem que ver todas essas coisas. E a coisa que você tem que fazer é isso. É olhar para ele com os olhos de amor. Que um dia pode ser você também, que vai precisar de ajuda. E é assim que a gente tem que ver cada pessoa, cada um, com um olhar de amor, para aquele que se encontra em umas condições como essa, uma dessa depressão, que é uma tristeza na alma. Dá uma tristeza no fundo da alma da pessoa. É uma doença, gente, mas que ela tem cura. E glória a Deus que ela tem cura. Devemos só ficar atento para isso que estão ao nosso derredor. Às vezes as pessoas estão em depressão e a gente nem observa. Nem acha que aquilo é besteira, está só com tristezinha. Mas se aquela tristeza for constante, a gente tem que estar observando e ajudar aquele que está sofrendo. Escutando, sem julgar. Até porque a palavra diz que a gente não deve julgar ninguém, porque a gente já tem um juiz que julga. Pelo fato dele estar dessas condições, não significa dizer que eu tenho que julgar. Você está assim porque você é fraco, porque você é isso, porque você... Aí bota milhões de defeitos na pessoa. Você já olhou seus defeitos? Já viu o seu defeito? O que é que você tem? Todos nós temos defeitos, gente. E psicólogo não resolve o problema de ninguém, viu? Fique sabendo disso. Psicólogo ajuda, ele escuta. Ele está ali para escutar. Ele não vai dar a direção a você de como fazer, não. Você encontra a sua direção. A gente apenas apoia. Mostra para a pessoa. Isso é com você. Aí você bota ele de frente para aquele problema. Para que ele venha procurar ele mesmo a situação como ele deve ser resolvido. Porque às vezes o que resolveu para mim não pode ser bom para você. Por isso que psicólogo não resolve problema. Ele só ajuda, ele só escuta e às vezes ele vai dar uma direção a você, mas a direção é você que toma a decisão. Mesmo quando você esteja em depressão, ele tem que tomar uma decisão que quer ser curado. Se ele não tomar essa decisão, não tem psicólogo, não tem ansiolítico, não tem antidepressivo que faça sair dessa. Pense, ajude a eles e saiba ouvir, sem julgamento. Porque ninguém quer ser julgado. Mas é bom, né? Julgar o outro e não olhar que você tem por trás de tudo isso também. Às vezes pode ter sido até você mesmo a causa do problema.
Quem sabe? Só aquele que está passando. E a gente tem que estar muito atento a todas essas coisas. Que o Senhor abençoe cada um de vocês a dar sabedoria para saber lidar com cada situação, seja ela qual for, seja depressão, seja espírito de rejeição. E muitas vezes as pessoas entram em depressão por rejeição da sua própria casa, da sua família, dos seus amigos. A rejeição é um caso muito sério também. De orfandade, a falta do pai, né? Mas temos um Pai grande e poderoso que cuida de cada um dos seus. Ele é lindo e maravilhoso, gente. Nós entregamos a Ti, Senhor. Todas essas pessoas que no momento desse se encontram em depressão, que o Espírito Santo os convença a sair dessa, a se levantar, a ter força de vontade, a tomar uma decisão para sair desse problema, que não é fácil, que é muito difícil, mas não é impossível. É isso que nós temos que fazer. Em nome de Jesus, eu agradeço, Senhor, por tudo que nós temos passado, porque o mundo não está bom para ninguém. As pessoas não se amam mais. As pessoas não olham mais um para o outro, a não ser para passar por cima e a querer ser melhor do que o outro. Nós não somos melhor do que ninguém. Mas também não somos iguais, porque o Senhor fez cada um diferente do outro. Porque se fosse igual também não prestava, né? Porque todo mundo igual, não ia ter graça. Cada um é diferente do outro, cada um é na sua singularidade, na sua simplicidade, na sua humildade. Cada um desse tem um valor no reino do Espírito. Seja ele quem for. Aqui não está medindo classe social. Aqui está se falando de pessoas, de gente que tem sentimentos, que sofre por falta de apoio, por falta de alguém que o escute. É assim, Senhor. Eu fico muito triste com essas coisas e quando eu vejo principalmente crianças. Não sei se é porque também eu trabalho com crianças, né? Mas quando eu vejo crianças nessas condições. Tem um relato que eu vi. Eu estava certo dia no shopping e fui numa loja com o meu filho, estava acompanhada dele. E vi uma criança de braço que eu acho que não tinha mais do que 4 meses. E a criança estava no braço da mãe e a mãe com um celular com a galinha pintadinha. Gente, uma criança de 4 meses tem condições de estar entendendo o que é galinha pintadinha? Sabe por que ela estava fazendo isso? Para a criança ficar quieta em seu braço. Sinceramente, me deu vontade de falar lá com ela, mas eu não fiz isso não. Eu achei aquilo um absurdo. Criança de 4 meses está intertida num celular com desenhos animados. Está ensinando o que uma criança dessa? Me diga aí, gente. A criança com menos de 2 anos não deve nem estar assistindo televisão e nem desenhos. Porque atrapalha, sabe o quê? No sono, na fala, na concentração, no diálogo com outra criança, não se socializa. Porque eu já tenho uma televisão que está me mostrando tudo, já tenho os desenhos que estão me mostrando tudo, agora desenhos agressivos, desenhos que sempre tem pessoas para ganhar, nunca para perder. Aí uma pessoa dessa cresce querendo passar por cima de todas as pessoas para ganhar. E quando não ganha, fica triste e às vezes em depressão, porque não conseguiu. Porque não existe mais famílias que tomem conta um dos outros. É cada um por si.
Ah, eu já dou colégio, já tenho o que comer. O que é que mais falta? Tem um celular de última geração, tem uma televisão, smartphone, um bocado de creca aí, cheio de coisas. É bom, sim, celular é bom. Computador também é bom, que a gente quer informação. Eu, para falar tudo isso aqui, eu pesquisei, eu li, vi algumas pesquisas de psiquiatras, de colegas psicólogos falando sobre a depressão. Porque tem a depressão leve, tem a depressão média, tem aquela bem braba, que a pessoa está ali mesmo enfurnada, deitada numa cama que não quer nem se levantar, não toma banho, não faz nada. É ótimo. Essas informações de computadores, que nos dá informações de o que você precisar, tá no Google. Você hoje não é mais desinformado de nada, até quem não sabe cozinhar, cozinha. Que vai fazer alguma coisa. É isso que tem que ser feito. É interessante, é ótimo. Esses programas digital que tem, é ótimo, é maravilhoso para você aprender a vender, para você aprender alguma coisa, mas você depender daquilo a sua vida inteira, sem se familiarizar com mais ninguém ao seu derredor, nem com amigos, nem sair mais para lugar nenhum. Porque tem crianças que eu vejo, gente, eu não estou vendo, não estou dizendo porque li em algum artigo, não. Eu vejo crianças enfurnadas dentro de casa o tempo inteiro. Eu tenho um paciente que passa o tempo inteiro dentro de casa, na televisão e no celular. E no computador. Fazendo o quê? Assistindo filmes, jogos. E cadê a socialização de uma criança dessa? Sabe que idade tem essa criança? Uns 12 anos. Os pais passam o dia todo trabalhando. E muitos filhos são criados com os avós, que faz tudo o que a criança quer. Não estou culpando os avós não, viu, gente? Quem tem avô é maravilhoso. Não estou culpando isso. Mas a gente tem que ver qual o problema de tudo isso. Avô e avó não é para tomar conta de filho, não. Babá não é para tomar conta de filho e educar, não. A escola não é para tomar conta de filhos, não. A escola é para ensinar. A educação vem de casa. Vem de casa a educação. Não é a escola que educa, não. Hoje os pais deixam a criança o dia inteiro numa escola porque trabalha o dia inteiro. E quem educa seus filhos? Os professores e a escola. Que isso é papel dos pais. Chega final de semana, ao invés de sair com o filho, mas eu não tenho condições, não tenho dinheiro, pega o seu filho e vá para uma praia, vá passear. Não precisa gastar dinheiro com isso não, gente. Vá para um zoológico. Vá numa praça brincar com ele. Saia de casa e vá fazer isso com seu filho, para que não entre em depressão, para que tenha uma juventude sadia e quando crescer seja um adulto sadio, sabendo tomar suas decisões, tomando suas próprias decisões. Não é dentro de casa que vai ajudar isso nada, não. Vejam isso, pais. Olhe seus filhos, cuide dele, sabe escutar. E na hora de chamar a atenção, não tem que dizer, porque você fez isso, você não presta para nada. Você já está dizendo que não presta para nada. Você está profetizando contra seu filho. Você tem que chegar para ele e dizer, você fez isso e isso está errado. E explicar para ele o que está errado. Não é fazer como a nossa mãe fazia antigamente, não. Dizer assim, mãe, deixa eu ir dormir na casa de um amigo. Aí ele fazia, vai não. Mas por quê? Porque não vai. Porque eu não quero. Aí você dizia assim, mas eu quero ir, mas você não vai. E ficava nisso, não explicava por quê. A gente tem sim que explicar. E você tem que ter autoridade sobre os seus filhos. Você é pai, você é mãe. A autoridade vem de você, não vem de professor, não vem de ninguém. Vem de você mesmo a autoridade. Porque ele, quando crescer, vai saber resolver as suas coisas,
sem ser dependente de ninguém. E nem vai entrar em depressão. Tudo é causa. Depressão é uma causa. Uma causa que aconteceu. Seja ela qual for. Abuso sexual, aliciamento de crianças. Os pais têm que estar atentos, tudo para isso. De algo que aconteceu com você e você não soube resolver, caiu em depressão. Aquela tristeza profunda, aquela falta de ânimo, aquele desânimo total na pessoa, aquela tristeza tão profunda que ele não sabe nem por que está com aquela tristeza tão profunda. Que no decorrer do tempo, de uma terapia, de um acompanhamento, ele vai descobrindo o que está acontecendo com ele. Que às vezes está tão oculto, tão lá dentro, que nem mesmo ele quer lembrar disso. Pensem. Eu estou falando para os pais hoje. É um problema de depressão? É. E os pais também têm depressão, sim. Porque às vezes também não conseguem resolver as coisas dos filhos. Os filhos se metem com drogas, se metem com más companhias. Porque não tem um apoio de casa, gente. Cadê a família? Cadê a família, gente? Acabou-se. A gente está no século XXI. Eu sei que as coisas tudo mudaram, tudo hoje é eletrônico. A gente não sai nem de casa para fazer feira mais. Você pode fazer tudo pelo celular. Você quer comprar roupa, comprar qualquer coisa, é só ligar o celular e fazer o pedido que chega até você. Eu sei que são tempos bons, tempos maravilhosos, que isso é bom demais, você não pode nem sair de casa. E agora, no meio dessa pandemia, que ficou muita gente em casa, que agora que os pais começaram a conhecer seus filhos nessa pandemia, alguns conheceram, outros até se separaram porque nem aguentaram nem eles próprios. Isso é permissão do Senhor que isso aconteça, essa pandemia, para alertar o povo e alertar o povo da igreja também. Busquem mais a Deus, independente de religião. Busque a Deus, porque Ele é santo. É aquele que era, que é e que há de vir. Deixo isso para vocês. Pensem em paz. Pesquise sobre vocês mesmos com suas casas. Os pais têm que estar atentos aos seus filhos. Seja ele quem for, criança, adolescente, adulto ou idoso. Ajuda. A melhor coisa é se informar. E a melhor ainda, saber ouvir. É tremendo isso. Muito tremendo. E aqui eu deixo para vocês, para pensar sobre seus filhos, sobre todas essas coisas que andam acontecendo no nosso mundo. Que essa depressão chegou agora com força para todas as classes sociais. Ela não mede classe social, não. Ela chega. E aqui eu termino com vocês. Até a próxima semana. Com outras mensagens. Sempre vai ter mensagens diferentes toda semana que eu vou passar. Que vocês se inscrevam no meu canal, no canal do YouTube. A sua mãozinha lá, clica. E no sininho para você receber todas as mensagens, todas as vezes que estiver no YouTube. E tem as mensagens diárias também que eu faço todos os dias. Escutem, vai só edificar vocês. Obrigada, gente, e tenham uma boa noite.